Bom dia, boa noite, perdão, boa noite, graça e paz para todo mundo que vai entrar, para quem vai assistir depois, boa noite, sejam bem-vindos, boa noite a todas que estão entrando, sejam bem-vindas a mais uma noite de live, mais uma sexta-feira, que nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre autoconhecimento. Boa noite, Andressa, minha mãe. Sejam bem-vindas. Eu já entrei um pouquinho atrasada hoje, né? Muita correria por aqui, mas deu certo. Então vamos começar, né? Nós vamos começar hoje nesse mês de junho, uma série muito especial. Uma série sobre autoconhecimento. Ai, perdão, irmãos. Sobre autoconhecimento, sobre identidade, propósito, sobre temperamento, autocuidado. Propósito não, propósito é outro momento, mas acaba que fala também um pouquinho de propósito. Então, assim, ó, não sei se vocês viram no post que eu coloquei de propaganda da live, né, de anúncio da live, uma frase que fala sobre autoconhecimento, né? Existem três, do Benjamin Franklin, que fala assim, ó, existem três coisas extremamente duras, que é o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. Então, o processo de autoconhecimento, a gente sabe que não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, é um processo realmente difícil, né? Mas ele é muito necessário para quê? Para o nosso desenvolvimento pessoal em todas as áreas da nossa vida. É necessário que o autoconhecimento, né? Quando a gente pergunta, pode ver, na maioria das dinâmicas que a gente vê sobre esse assunto, sobre identidade, sobre autoconhecimento. Toda vez que a gente pergunta assim, se defina em 3 palavras. Quem é você? Né? Se define em 2 palavras, 3 palavras. Defina quem você é. A maioria das pessoas tem dificuldade em responder isso. Por quê? Porque elas vão dar respostas que estão atreladas ao que elas fazem ou ao que elas têm, mas dificilmente vão falar de si, de quem elas são. Então, assim, é muito importante a gente começar esse estudo, né, ao longo desse mês, sempre separando. Quem nós somos é diferente do que nós temos e do que nós fazemos. São coisas separadas e intrínsecas, né? Intrínsecas não, são separadas, mas acaba que são intrínsecas também porque vão andar junto ali. O que você faz está muito junto do que você é, mas assim, a gente tem que conseguir saber se definir quem a gente é, independente do que a gente faz ou do que a gente tem. Então, essa pergunta é uma pergunta chave sobre quem você é, sobre autoconhecimento. E a gente vê que a maioria das vezes a gente não sabe se definir quem eu sou, separando daquilo que a gente faz, ou daquilo que a gente tem, ou de uma posição que a gente está ocupando, independente. Então, assim, o ato de olhar para si mesmo, né, de trazer esse olhar para si mesmo, é o início de quê? De uma mudança. Não tem como a gente mudar, pensar em mudança de vida, de comportamento, mudança de pensamento, de atitude, se a gente se não fizermos esse exercício de olhar para nós mesmos, para nós mesmas, e identificar quem somos, né? Quem eu sou. Então, assim,
Freud já dizia, né? Já disse, né? Que o autoconhecimento é o primeiro passo para a mudança, porque não tem como você mudar uma coisa que você não conhece. Porque até então, enquanto você não se conhece, tá tudo bem. Para você tá ótimo. Do jeito que tá, você aceita as coisas do jeito que são e tá tudo bem. E é assim porque é assim mesmo, né? E nem sempre, né? Nem sempre. Então, toda mudança, ela exige primeiro um olhar para si mesmo, um olhar para dentro de si, de entender, né? Quem você é, seus comportamentos, seus pensamentos, suas atitudes, por que você reage desse jeito. Então, assim, quero ler lá com vocês um pouquinho do Salmo 139, porque assim, existem várias passagens na Bíblia que a gente pode usar para falar um pouquinho sobre essa questão do se conhecer. Mas, para mim, o Salmo 139, ele é fundamental nessa questão. A internet está travando aí, gente, ou tá tudo certinho? Dá um joinha assim para mim se tá certinho, se tá bom ou se tá travando. Ixi, eu acho que travou, hein? Voltou? Travou? E agora, voltou? Tá tranquilo? Então, vamos prosseguir. No Salmo 139, eu não vou ler ele todo porque ele é bem mais extenso, vou ler só alguns trechos, tá? Do 1 ao 7 primeiro, ó. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento para mim é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Aí ele começa a falar sobre a questão de se esconder de Deus, que Deus nos encontra em todos os lugares, né? Enfim. Aí lá no 13, 139, do 13 ao 17, vai falar assim, ó. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Então a gente vê aqui que o salmista Davi, ele fala sobre Deus nos conhece. Então aqui deixa muito claro nesses trechos, e depois tem o 23 e o 29 também, do 23 e o 24, que finaliza assim, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Então, a gente vê que nesses trechos que a gente leu, o salmista Davi, ele deixa bem claro que Deus, né, nos conhece completamente. Né? Que Deus nos conhece no íntimo mesmo, muito antes de nós existirmos, quando a gente era um embrião e ele já nos conhecia, né? Então, mas aí lá no 23 vai falar, né? Sonda-me e conhece o meu coração e prova e conhece as minhas inquietações, né? E vê se a minha conduta te ofende. Então, há esse olhar para dentro
de si, né? Então, nesse momento aqui, o salmista Davi é como se ele falasse: eu não sei o que tem dentro de mim, mas o Senhor me conhece. Sonda-me e conhece-me, me revela o que está dentro de mim que eu ainda não sei, que eu não vi, que eu não conheço, que o Senhor já tem, porque os seus pensamentos são maiores do que o meu, são, né, são soberanos, estão além do nosso entendimento. Então é como se o salmista Davi fizesse uma oração para o Senhor: revela-me quem eu sou, porque o Senhor sabe quem eu sou, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Que esse autoconhecimento, esse olhar para dentro de si, ele é importante para quê? E ele é necessário para que haja o quê? Uma mudança na nossa vida. Mudança de atitude, de comportamento, crescimento, evolução, para a gente amadurecer. Não tem como amadurecer, crescer sem esse processo de se autoconhecer, né? Então, essa autoanálise, ela nos proporciona 3 pontos que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é a autoconsciência, a autoaceitação e a mudança pessoal, tá? Então, vamos lá. A autoconsciência, o que seria essa autoconsciência, né? Como que eu faço isso de olhar para mim mesma? É começar a provar, igual que está na palavra falando, provando os seus sentimentos, né? Os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas emoções, os seus comportamentos, separado daquilo que você faz. Quem é você de verdade, né? Quem é quem é você na sua originalidade, na sua essência, né? Então, na autoconsciência, a gente sai do modo automático, que a gente vai andando ao longo da vida, né? De só viver, e começa o quê? A entender por que a gente reage de um jeito, por que a gente tem essa atitude, por que a gente tem esse tipo de pensamento, né? Porque a gente sofre com algumas coisas e tal, então a gente vai entendendo. Essa autoconsciência é isso, é trazer o conhecimento, a luz, aquilo que nós realmente somos, a nossa essência, o que está lá na nossa raiz, né? E nesse processo de autoconhecimento, a gente entende os nossos comportamentos, né? E as nossas singularidades também, as nossas particularidades, os nossos pontos positivos, os pontos negativos. Na terceira live desse mês, nós vamos falar sobre temperamento. Vou trazer um pouquinho para vocês um pouquinho do estudo dos temperamentos, da teoria dos temperamentos, que assim, vou falar para vocês que foi o meu ponto de partida para esse caminho do autoconhecimento. Não fiquei só presa a isso, né? Mas foi o meu ponto de partida quando eu encontrei essa teoria do autoconhecimento, dos temperamentos. Eu comecei a entender algumas coisas. E aí eu comecei a ver pontos que eu tinha, coisas que eu tinha que eram positivas e que eu considerava falha, erro, coisas negativas, e que não, que é coisa positiva, que é do meu ser, da minha essência, e que foi o próprio Deus que colocou em mim com um propósito específico. E também foi possível que, através dessa teoria dos temperamentos, eu entender e compreender alguns comportamentos meus de instinto, né? Aqueles comportamentos mais essenciais, mais instintivos, mais ali reativos, assim, da hora da situação. No dia do que a gente for falar sobre os temperamentos, vou explicar melhor. Eu fui entendendo que coisas negativas que eu tinha, pontos negativos, que eu deveria o quê? Buscar melhora, mudança nesses pontos. E nos pontos positivos, eu tinha que buscar o quê? Potencializar aquilo, destravar aquilo, dar um impulso naquilo, porque para desenvolver, para meu próprio crescimento pessoal e o desenvolvimento, crescimento e amadurecimento do meu ser. Então, assim, esse processo do autoconhecimento, ele é muito importante para isso, porque a gente começa a identificar o que é bom, porque muitas vezes a gente considera uma característica que você tem,
você considera muitas das vezes uma coisa muito ruim, ou até mesmo um pecado, uma coisa completamente negativa, sendo que se você olhar por outros olhos, aquilo é uma coisa boa na sua personalidade, no seu temperamento, no seu ser, entendeu? Então, assim, e esse conhecimento de si, do que tem de bom, o que não tem de tão bom, o que precisa ser melhorado, ele traz o quê? Clareza e a aceitação. Você consegue enxergar mais claro, você começa a entender com clareza as mudanças que você precisa, tanto para a parte boa, quanto para as partes negativas do que precisa ser mudado, né? Então, assim, esse processo do autoconhecimento, ele é muito fundamental. Eu sei que tem muitas pessoas que rebatem isso, que fala que isso não é de Deus, mas eu consegui enxergar à luz da Bíblia que isso é completamente o quê? Divino em nós. A gente se conhecer, né? Porque se a gente não se conhece, a gente continua ali naquela automático, vivendo muitas vezes de uma forma errada, vivendo muitas vezes até mesmo no pecado, porque a gente vai ver mais para frente daqui a pouco que esse processo do autoconhecimento, ele nos leva a enxergar também os pecados, aquilo que desagrada o coração de Deus que está em nós, que se a gente não fizer essa autoanálise, como o Paulo fala, examine o homem-se a si mesmo, se a gente não fizer isso, a gente pode estar o quê? Tá pecando, a gente está num ciclo ali repetindo e com comportamentos e atitudes que não agradam a Deus, que estão nos travando, nos sabotando e que não é bom para nós. Então aí, para gerar esse arrependimento, é necessário que esse olhar para dentro de si, porque você olha para dentro de si, depois você se arrepende, aí com esse fruto de arrependimento vem o quê? Mudança, né? Então, o segundo ponto que eu falei, nós falamos agora sobre a autoconsciência, né? Ter essa consciência de si. O segundo é a autoaceitação. Nesse processo de autoconhecimento, você começa a se autoaceitar, né? Você para de se comparar. Você começa a se acolher mais. Eu tô falando assim, de aceitar os seus erros. Eu sou assim, eu cresci assim. Eu vou falar isso muito mais profundo assim na live de temperamentos. Mas eu sou assim porque eu sou colérica e Deus me fez assim, eu sou assim, pronto. Não, né? A gente sabe que nós temos que submeter o nosso eu, a nossa alma, o nosso ser ao Espírito Santo. Então, assim, com esse processo de autoconhecimento, vem a autoaceitação e a gente para de se comparar. A gente começa a olhar para si mesmo, para nós mesmos e vamos vendo aquilo que há de bom em nós, né? Aquilo que é positivo, vamos enxergando as nossas forças, as nossas fraquezas, e nós vamos o quê? Parando de nos comparar, entendendo e acolhendo quem realmente nós somos, né? E a gente fecha a porta da ingratidão, porque a gente para de querer ter o que o outro tem, principalmente ser do jeito que o outro é. Então, assim, a gente fecha essa porta da ingratidão na nossa vida, por quê? Porque você começa a se aceitar como você é, né? E você aprende a se celebrar. Olha que interessante. Isso, assim, para mim foi uma das coisas mais importantes nesse processo, foi essa questão do se celebrar. Eu tinha muita dificuldade nisso, em aceitar elogios, não com grandeza do meu eu, não, mas aceitar um elogio realmente, né? Até mudei isso, né? Fui transformando, fui mudando isso ao longo principalmente depois que eu me casei, porque o meu esposo sempre me elogiava a minha comida e eu sempre colocava um defeito, né? E aí eu sempre nossa, mas você é uma boa cozinheira, você é uma ótima cozinheira, você cozinha muito bem e tal. E eu sempre, não, mas ficou salgado. Não, mas esse arroz ficou duro. Não, mas o feijão tá salgado. Não, mas essa carne não prestou. Não faltou tempero.
eu sempre era assim. E aí eu comecei a aceitar nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a aceitar. Realmente, eu reconheci realmente, eu sou uma boa cozinheira. Então, assim, o que eu faço é realmente, assim, digno de um elogio. Então, quando eu recebo o elogio, eu falo amém, obrigado. Pronto. Né? Não fico esfregando na cara do povo, eu sou a melhor cozinheira que tem. Tem gente que nem sabe disso. Né? Tô falando aqui agora, acabei expondo para todo mundo. Mas não era essa a minha intenção de me engrandecer, mas sim de fazer vocês entenderem, né? Elogios, né? Ah, você tá bonita, essa roupa ficou bem. Eu sempre, não, ó, essa roupa aqui, não, pois é, eu ganhei da fulano, ó, esse sapato. Não, mas esse sapato aqui eu ganhei na promoção. Eu ganhei na promoção e eu comprei na promoção R$ 29,90, tipo, desmerecendo, sabe, o que eu tinha, ou até mesmo o que eu era. Eu escutava muitas vezes assim, nossa, você é uma excelente profissional, uma ótima professora, e eu, não, mas eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo, eu faço isso errado, eu não consigo isso. E sempre eu colocava obrigada, mãe, obrigada, e valeu. Amém. E eu sempre colocava um defeito, sabe? Em mim mesma, sempre me sabotava. Então, essa questão de se celebrar, nossa, foi uma chave assim, que virou na minha vida. E hoje, realmente, assim, eu consigo olhar para mim e ver aquilo que eu tenho de bom, coisas boas que eu tenho, e até coisas que antes eu considerava que eram negativas, o Senhor me fez entender que eram coisas positivas para um propósito específico que Ele tinha na minha vida. Então, assim, por isso que é importante, gente, caminhar por essa trilha, né, do autoconhecimento. Então, a gente para de se cobrar severamente, né? E quando a gente se aceita, a gente se permite errar, a gente assume errar. Não, eu errei. Tudo bem, mas eu sou ser humano, eu errei, eu estava cansada, me perdoa, né? Ou senão eu não prestei atenção, eu fui negligente mesmo. Mas sem culpa, sem ficar se martirizando, é porque eu não presto, eu não dou conta, eu não valho nada, eu sou uma burra. Porque isso muitas vezes, essas falas, estão muito linkadas também com falas que são colocadas na infância, né? Por pessoas, assim, pelos pais, na vida das crianças. Então, essas falas costumam acompanhar, né? Até a vida adulta, né? Eu falo que a infância é o chão da nossa vida todinha. O resto da nossa vida, a nossa base, onde nós vamos caminhar, é no chão da infância. Então, é isso. A gente tem uma frase assim que eu vi da pastora Thalita Pereira uma vez, que ela fala assim: você não precisa ser perfeita, você só precisa ser você. Né? Lógico que moldada pelo Espírito Santo, naquilo que não é bom, naquilo que não é aceitável, né? Mas assim, a gente não vai também. O que eu falo muito sobre mudança? A gente tem uma ideia de que o que o Senhor vai fazer na nossa vida, a mudança que Ele vai fazer na nossa vida, um exemplo, Ele vai me transformar de uma mulher colérica numa mulher fleumática. Não, porque aí Ele estaria tirando a sua identidade, né? Então, assim, Ele não vai transformar você numa pessoa que é mais calma, tranquila, passiva, paciente, numa mulher enérgica, é, eufórica, aquela mulher muito proativa que faz mil coisas ao mesmo tempo. Deus não vai mudar, porque Ele estaria mudando a sua essência. Como que acontece a mudança de Deus em nós? Ele vai aquilo que está impedindo a gente de fluir, né, de ser quem a gente foi criado para ser, o Senhor vai transformando de uma certa forma que a gente não perde a nossa essência. Então, você se torna, um exemplo assim, acabou que eu tô falando dos temperamentos, né? Vou parar, que senão vai perder a graça. Você se torna uma mulher que era mais agitada, mas não perdeu a sua proatividade. Você continua proativa e tal, mas entendendo o seu tempo, parando, aprendendo a desacelerar, entendeu? Você não vai perder a sua essência. Você vai ser o quê? Controlada pelo Espírito Santo. Então, assim, ó, o primeiro livro que me despertou,
E eu gosto muito de ler. Assim, hoje em dia, como eu ando estudando muita coisa, os livros andam meio assim de segundo plano. Mas assim, no início que eu comecei essa busca por autoconhecimento, eu lia bastante. Então, assim, o livro que deu um empurrão assim em mim, podemos assim dizer assim, sobre esse autoconhecimento, de me conhecer, de fazer esse exercício, foi esse aqui, ó. Da pastora Thalita Pereira. Deixe-me apresentar você. É um livro muito didático, bem divididinho, bem explicadinho, assim, mamão com açúcar, facinho da gente entender, muito bom. Então, assim, a mudança pessoal que a gente vai ter, né, que a gente vai passar, não vai mudar a nossa essência. Deus nunca vai tirar a nossa essência porque foi Ele mesmo que nos deu, não faria sentido Ele nos fazer de uma forma que Ele sabe que lá na frente Ele vai ter que transformar tudo. O que Ele faz é transformar aquilo que tem em nós, que foi colocado muitas vezes pelo pecado, fomos vítimas talvez de alguma coisa, de faltas, igual a gente falou no mês passado sobre paternidade, sobre orfandade, se você foi vítima de abuso, de violência física, psicológica, né, de negligência, de abandono, de escassez, não importa. Não foi o plano original de Deus para você. Essas coisas foram a gente passa essas coisas ruins, por quê? Porque estamos num mundo onde é o pecado que manda. Então, assim, é o livre-arbítrio. Então, as pessoas que nos ferem usaram do livre-arbítrio de maneira errada e acabaram nos felizes. Mas para tudo, o Senhor tem uma cura. E esse processo de autoconhecimento é o início da nossa cura. Porque quando a gente começa a olhar para dentro de si, você começa a ver, isso aqui tem alguma coisa errada. Isso aqui não é assim do nada. Eu não nasci assim. Aí você começa a puxar nas suas memórias. E aí você começa a entender que você precisa de cura em algumas áreas, que algumas coisas que você considerava que era, não, isso é coisa da vida, não foi tão assim, tão tranquilo, que deixou marcas em você, que você vai precisar ali de um processo de cura nisso. Então, não tem como a gente começar trilhar esse processo de cura, que é o passo que nós vamos conversar no próximo mês, de cura emocional, se a gente não traçar esse primeiro caminho do autoconhecimento, porque é ele que vai nos indicar. É nesse caminho do autoconhecimento que você vai se deparar com as feridas, com as dores, com os traumas, com aquilo que te machucou, com aquilo que ainda dói. E aí você vai chegar num ponto que você agora esse ponto aqui precisa de cura. E aí é onde a gente vai tratar e curar em Deus, né? Então, assim, com essa autoconsciência e autoaceitação, a gente começa a mudar, né? A gente começa a buscar a nossa versão original, que é a versão original que Deus planejou para nós, que está aqui no Salmo 139, ó, que fala que Ele nos fez de modo especial e admirável. Gente, eu tinha essa palavra em específico, esse versículo, ele me curou de uma certa forma, porque eu tinha uma baixa autoestima muito assim, gritante, complexo de inferioridade. Então, um certo dia, o Senhor me trouxe a esse versículo que Ele me fez de um modo especial e admirável. Gente, e aí a minha ficha foi como se escamas caíssem dos meus olhos, sabe? Como que Deus, Ele é soberano, Ele erra? Não. Deus já fez alguma coisa que não foi bom? Não. Deus já fez alguma coisa que deu errado? Não. Então, assim, ele só faz o quê? Coisas perfeitas e maravilhosas. Olha aqui, ó. Tuas obras são maravilhosas e admiráveis. Tem outra versão que fala que nós somos feitos de forma estrondosamente admirável. Olha só. Então, eu me deparei com essa palavra e eu falei, meu Deus, pedi perdão para o Senhor, fiquei até com vergonha. Falei assim, e já tinha lido diversas vezes isso.
né? Mas fui começar a entender, e aí é onde nós vamos entrar daqui a pouquinho, com a ajuda de quem? Do Espírito Santo, que foi me revelando isso. Ora, se o teu pai, se Deus, que é soberano, ele te criou de uma forma estrondosamente maravilhosa, quem é você para se achar essas coisas que você se acha? Quem é você para falar essas coisas que você fala de si mesma? Quem é você para se autodepreciar, se julgar tão negativamente assim dessa forma? O Espírito Santo trouxe isso para mim e aquilo começou a remoer no meu coração de uma certa forma que começou a me curar. Eu comecei a fazer verdade, não. Isso é mentira. Isso são as mentiras. E aí eu comecei a identificar as mentiras do diabo na minha vida, né? Então vamos lá. Prosseguindo aqui nos 3 tópicos que eu falei. Então, foi autoconsciência, autoaceitação e autocelebração. Né? Então, assim, é quando a gente... Deixa eu ver se é assim. E autocelebração. Então, é quando a gente começa a se celebrar, né? Que realmente começa a haver uma mudança, né? Então, assim, a gente não vai buscar ser igual o mundo fala. A gente ouve muito essa frase. Paz, irmã Marli, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente não vê a gente vê muito essa fala e ela assim é certa de uma certa forma, né? Tá correto, mas assim eu vejo que a gente pode ir um pouco mais além, porque tem uma frase que fala assim, né? Busque ser a sua melhor versão. Eu, particularmente, gosto de busque ser a versão de Deus para você, porque aí vai ser perfeito, entendeu? Então, lá em Jeremias 29:11 vai falar, né? Eu é que sei, vamos ler aqui direitinho. Olha lá, eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Então, assim, esse processo de autoconhecimento, ele pode ser mais fácil e mais leve se a gente trilhar no caminho do conhecimento do alto, né? Do conhecimento do alto, de se conhecer em Deus. Então, à medida que a gente se relaciona, vocês estão vendo, gente, que tudo volta para o relacionamento com Deus, tudo. Eu não sei se só eu que tenho essa visão, mas é incrível. Tudo volta para esse tópico, né? Para esse ponto. É o ponto de ignição, de partida do ser humano. Relacionamento com Deus. Então, assim, é no nosso relacionamento com Deus que Ele vai nos guiando, né? Nos ajudando a trilhar o caminho para olhar para dentro de nós mesmos, porque não é fácil. Muitas vezes a gente começa a olhar para dentro de si, a gente vê as mazelas, a gente vê as dores, né, que eu falei, os traumas, as feridas, e a gente quer parar e voltar para trás, não quero continuar aqui não. Como Benjamin Franklin fala, é uma das coisas mais duras, conhecer-se a si mesmo, né? Então, fazendo isso junto com o Espírito Santo, né, no relacionamento com Deus, que não seja só um autoconhecimento, mas um conhecimento guiado pelo conhecimento do alto, do Senhor, de Deus, do Pai para nós, né, da identidade, do projeto original dele para nós, é muito mais fácil, é muito mais leve, muito mais tranquilo. E ele nos ensina a amar dentro de nós o que ele ama, o que ele colocou, à luz da palavra dele, né? À luz da palavra dele, ele vai mostrando o quê? Os pontos negativos, as coisas que precisam ser melhoradas, né? As coisas que precisam ser ajustadas em nós, o que precisa ser arrependido, o que precisa ser deixado, né? Então, assim, ele vai nos direcionando, porque lá na palavra, Salmo 119, 5. Deixa eu procurar aqui. Lá em Salmo 119, 5, vai falar assim, ó.
a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então a gente vai ver que através da palavra, do relacionamento com Deus e da palavra de Deus, né? O que é a palavra? É as verdades de Deus para nós, né? Através disso, nós vamos o quê? Nos conhecendo também. É como se colocasse uma lupa nesse processo do autoconhecimento. Você vai andando esse autoconhecimento sozinho, tá bom, você vai conhecendo algumas coisas, você vai entendendo. Mas quando você traz para esse processo, para esse caminho, o Espírito Santo, a palavra, é como se você colocasse uma lupa em você, dentro de si. E aí você vai ver lá no profundo. Aí você começa a enxergar a raiz dos problemas. Aí você começa a enxergar o que realmente, a raiz da dor, porque realmente eu tenho esse comportamento, né? E aí o Senhor vai nos guiando, vai nos mostrando, vai nos direcionando. Por isso que eu sempre falo para as mulheres que eu mentorio, que eu aconselho, que esse processo, como eu sou cristã e como é que fala? Eu optei por seguir esse caminho. Então, assim, as pessoas que vêm até mim, eu direciono dessa maneira, né? Se a pessoa não acredita, então tem outras pessoas aí no mundo, milhares e milhares, pessoas até mais gabaritadas do que eu para ajudar. Mas, assim, quem quer um aconselhamento, uma direção, né? Nesse caminho do autoconhecimento, à luz da palavra, né, nisso que eu me identifiquei, que eu pauto o meu trabalho e eu entendo que foi para isso que o Senhor me chamou, entendeu? Então, assim, nesse caminho, a gente vai precisar da palavra, sabe? Para a gente se guiar, para a gente não se perder, para a gente não se enganar, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. Então, muitas vezes vai vir os enganos, os autossabotadores. Ah, não, mas não é tanto assim. Não, por quê? Para não mexer lá no fundo, onde realmente precisa ser mexido, onde precisa ser tratado, onde precisa ser curado, o que precisa ser deixado, né? Então, a palavra de Deus, ela vai ser assim, vai ser como um farol, né? Como uma lupa. E eu gosto muito do versículo que se encontra lá em Hebreus. Deixa eu ver aqui. Hebreus 4:12. O autor da carta aos Hebreus fala assim, ó. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, minhas irmãs, ela vai no ponto mais escondido da sua alma, naquele quartinho mais trancado, fechado, ali dentro da nossa alma, que a gente guarda as bagunças, a sujeira, as coisas, tudo que aconteceu com a gente tranca lá, passa a porta, tranca a porta e fala, ó, tá trancado, né? Mas quando você chama Jesus, você chama o Espírito Santo para te guiar nesse caminho do autoconhecimento, esse automaticamente vai vir uma lupa em cima desse quartinho fechado. Vai vir uma lupa, uma luz para aquilo que está oculto. Porque nada diante do Senhor fica oculto para quê? Para que haja cura. Então, assim, esse processo do autoconhecimento, ele é muito importante. Ele é o pontapé inicial. É a gente começar, assim, o que a gente guarda de tudo isso que a gente ouviu hoje, né? Que Deus falou aqui com a gente, conosco. O que nós temos que guardar? Que é o autoconhecimento é o pontapé inicial. É aquilo de separar o que eu sou do que eu faço, né? E aí, muitas vezes eu faço essa dinâmica com as mulheres do quem eu sou e é uma dificuldade tremenda para sair 2, 3 palavras. Porque não, assim, boas, porque
os pontos negativos, as coisas ruins, né? Acho que todo mundo tem mais facilidade de identificar. Então, todo mundo sempre coloca os defeitos, enche a folha. Aí quando eu falo, tá, mas aí agora eu quero que para cada uma coisa negativa que você pôs, você coloque uma palavra, uma coisa positiva que você é. Procura alguma coisa aí dentro de você. E aí é uma dificuldade tremenda. Por quê? Porque a gente tem medo de olhar para si e de se olhar e de ver o que temos de bom, de nos aceitar, de nos amar, de nos acolher. Então, muitas vezes, assim, de início, eu tenho que fazer aquele trabalho junto com a pessoa. Olha, você é uma pessoa confiável, você é amável, é dedicada, é responsável. E assim, tá, é mesmo. Aí elas começam, é mesmo, é verdade. Então, assim, é um exercício muito poderoso. Então, assim, eu quero te incentivar hoje, depois que você terminar de ouvir essa live, você pegar uma folha de papel, você não vai escrever nada de ruim. Você vai escrever coisas boas. Quem você é, coisas boas, né? Características, adjetivos, não é o que você faz. Lógico que, um exemplo, ser mãe, ele é uma coisa tão intrínseca que eu acho que ele mexe na identidade da mulher. Ele é intrínseco à identidade da mulher, porque é uma coisa muito forte. É a única coisa que eu aceito as mulheres falarem de si mesmas, características pessoais. Eu sou uma boa mãe. Eu aceito, por quê? Porque a maternidade, ela é uma coisa que ela vem da essência da mulher, né? Então não tem como, muitas vezes, tirar isso dela quando a mulher é mãe, né? Ela aquilo ali já se entrelaçou a identidade dela de uma certa forma, mas só que assim, a gente tem que entender que vai até um certo ponto, né? Então a gente tem que ver se essa mulher ela só consegue se ver dessa forma, só como mãe, ou se ela ainda continua vendo as outras características dela. Se ela continua vendo as outras características, que ela é responsável, amável, dedicada, líder, tem uma energia boa, proativa, né? Pensa, raciocina rápido, esse tipo de coisa. Né? Se ela é uma amiga confiável, leal, verdadeira, aí tudo bem. Agora, se a mulher só se vê, eu sou uma boa mãe, mas e aí mais? É isso. Aí você fala, não, então já anulou tudo e colocou só a maternidade ali. Então aí tem que colocar a maternidade no lugar dela, porque a maternidade não é o ápice da vida de nenhuma mulher. Não pode ser, né? O ápice da nossa vida tem que ser Deus e quem nós somos. Tá entendendo? Então, assim, é bem complicado, mas essa questão da maternidade é mais profundo. Mas, assim, o que a gente entende é nada, nenhum papel, nenhuma função, nada do que você faça pode roubar ou anular quem você é de verdade. Nenhum cargo, nenhuma função, nada que você tenha, bens materiais, coisas que você conquistou, nada disso pode roubar a primazia de quem você é, da sua essência. Porque se você não tiver essa essência clara e objetiva, as outras coisas que você vai fazer, os outros papéis que você vai funcionar, com certeza eles vão ser disfuncionais, porque você não entende quem você é. Por isso que a gente tem que entender quem nós somos, conhecer quem nós somos. Isso não é egoísmo, tá? Já ouvi muita gente, isso é egoísmo, fica olhando, falando de si mesmo, isso é massagem do ego. Não, eu não tô aqui falando para vocês, olha, continue sendo do jeito que vocês são, se aceitem, se amem e tá tudo bem. Não, eu tô aqui trazendo para vocês uma reflexão que é necessário a gente olhar para dentro de si, para potencializar aquilo que temos de bom e trazer mudanças para aquilo que a gente tem de não tão bom assim, de que está nos travando, que está até nos impedindo mesmo. Então, é bem diferente, né? Então, acho que vocês conseguiram entender aí a mensagem de hoje, que o autoconhecimento, ele é o pontapé inicial
para a gente ter uma vida completa, satisfeita em Deus, em si mesmas, né, com quem somos, com a nossa essência, com as nossas raízes, com a nossa história. E nisso aí, nesse processo, ele é o início, né? Porque aí você vai caminhando, eu falo que ele é um declínio assim, profundo. Aí você vai andando, aí você vai chegar lá nas suas raízes familiares, né? Na sua infância, e você vai conhecendo tudo aquilo, você vai tendo um contato de uma forma mais diferenciada, né? Não somente do reproduzir, mas do entender, do ter consciência daquilo, daquela dor. Porque só você sentir a dor é diferente de você ter consciência que ela está ali e você se mover para ressignificar aquilo. Mas isso já é para outra série de lives. Amém? Então é isso, minhas irmãs. Era isso que a gente tinha. Era essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Eu agradeço muito a participação de cada uma que entrou. Agradeço a você que está assistindo depois, aí pelo YouTube ou pelo Instagram. Seja bem-vinda. E vamos assim, não vamos ter medo. Por muito tempo eu tive medo desse processo do autoconhecimento. Mas igual eu falei para vocês, quando eu chamei o Espírito Santo para caminhar comigo esse caminho, para trilhar comigo essa jornada, foi muito mais leve, foi muito mais fácil e eu consegui chegar muito mais profundo, né? E ainda estou, não terminei. Ainda estou nessa caminhada, nessa jornada, que eu falo que ela só termina quando a gente partir, né, para a glória mesmo com o Senhor Jesus, e aí tudo isso se finda. Mas enquanto estamos aqui, estamos andando e prosseguindo. Lógico que existem coisas que a gente vai superando, que não vai mais doer, que não vai mais, que a gente vai entender, que não vai mais nos trazer peso e dano como antes. Mas nós vamos ainda prosseguindo para mais profundidade. Amém? Então vou orar com vocês. Senhor, Pai, muito obrigada pela presença de cada mulher que esteve aqui nessa live, cada uma que entrou, que ouviu, Senhor, essa mensagem, essa reflexão. Que essa palavra possa entrar, Senhor, no coração dessas mulheres, daquelas também que vão ouvir depois. Deus, que isso possa trazer transformação e principalmente, Senhor, coragem para trilhar esse caminho do autoconhecimento, do se conhecer, do se autoaceitar, de ter consciência de si mesmo, de se celebrar e de buscar, Senhor, não a melhor versão de nós mesmos, nem a versão que o mundo quer que a gente seja ou da expectativa do outro, não, mas que nós busquemos a versão que o Senhor tem para nós, Pai. Porque nós sabemos que os teus pensamentos são de paz para nós, que o Senhor tem um plano lindo na nossa vida, um plano original, que ele é carregado de propósito, Senhor, e que nós precisamos viver em plenitude com isso, Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento, por essa noite. Nos dê um resto de final de semana abençoado. Amém. Gente, muito obrigado. Muito obrigada. Tenha um final de semana abençoado, um resto de sexta-feira aí, abençoado, que seja uma bênção na vida de vocês, viu? Muito obrigada pela participação de cada uma. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira, que nós vamos falar mais sobre identidade. A gente já começou, né? Falar um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouco mais sobre identidade na próxima aula. Na próxima aula, ó, professora, na próxima live. Fiquem com Deus. Até mais.